Pode chegar, chega mais, chega mais, chega mais. Olha que honra, olha que prazer enorme que eu estou tendo hoje. Fala aí, Mateus. Fica à vontade, meu querido. Olha só, rapaz. Vamos bater um papo hoje, mano? Olha aí, rapaz. Em parceria com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pega a visão. E hoje em especial, olha aqui, Mestre Babinha. Cara da capoeira, o cara relíquia da nossa cidade aqui, uma lenda viva. Muito obrigado, Babinha, por até aqui ter nos conduzido na história da capoeira em nossa cidade. E hoje, graças a Deus, nós vamos sim bater um papo bacana para você poder mostrar para a galera o Paulo Sérgio, o cara que a galera ainda não conhece. Que eu, graças a Deus, tenho o prazer e a honra de conhecer, né? Eu tenho aqui na minha frente, galera, ó, Paulo Sérgio Guimarães, esposa da Cristiane, o pai da Dandara, da Maria Paula, da Ana Clara, da Manuela, o filho do seu Guido Leite, né? Guido Leite, da dona Vanilda, pessoal lá de Valadares, se eu não me engano. Verdade, é isso aí. Eu queria, Babinha, que você contasse um pouco da sua trajetória hoje e desde já, eu queria que você se apresentasse de uma maneira diferente. Igual a gente fez aqui, porque todo mundo conhece o Babinha, esse aí do som, o da capoeira. Agora, o Paulo Sérgio, são poucos que tiveram o prazer de conhecer. Então hoje eu quero começar conversando com o Paulo Sérgio para poder chegar no Mestre Babinha. Obrigado, Matheus, obrigado. Paulo Sérgio nasceu em Governador Valadares, como você disse, vindo da família com muita dificuldade financeira, morava num bairro de periferia e aos 14 anos meu pai faleceu e minha mãe, a família dela daqui de Laranjal, e minha mãe resolveu vir embora para Mulheré para ficar mais perto da família. A família dela de Laranjal e mudou para Mulheré. Minha mãe veio para cá e eu, junto com meus irmãos, são seis. Seis irmãos? 4 homens, 2 mulheres. Viemos para cá. Um abraço para eles aí. Um abraço para meus irmãos, minhas irmãs. Recentemente perdi um irmão, que era um irmão querido meu, Arley, que Deus tem. O seu Guido também, mas a memória, né? Meu pai também faleceu, por isso, Guido, velho Guido, faleceu aos 45 anos, eu tinha 14 anos de idade. Aí a gente foi embora para Mulheré, comecei a trabalhar. Eu já comecei a trabalhar com 8 anos de idade, já trabalhava. Assinei minha carteira com 14 anos de idade. Primeiro serviço foi uma gráfica em Valadares. Logo em seguida, meu pai faleceu, dei baixa na carteira, eu vim embora para a Mulher, arrumei um serviço na Fiat, na antiga Orly. E depois fui trabalhando até arrumar um emprego na prefeitura, né? Eu acho que esse emprego, eu costumo falar com as pessoas que eu converso, assim, costumo falar que esse emprego foi uma dádiva de Deus, né? Foi Deus que me deu esse emprego, que me deu esse trabalho, porque eu estava naquela época de dificuldade financeira muito grande, não tinha dinheiro nem para ir de ônibus. Quantos anos você estava quando você conseguiu esse emprego na prefeitura? Eu tinha acabado de sair do tiro de guerra, estava 19 para 20 anos. Novo. Eu trabalhava na Fiat, na Uni, já tinha uns 4 anos, eu era cobrador e ganhava 70% do salário mínimo na época. Era rimo de família, meus irmãos não tinham serviço, minha mãe era pensionista. A gente vivia com muita dificuldade, como eu falo, eu não tinha condição de pagar um ônibus para mim ir para o trabalho. Então tinha um amigo meu apelido era Gavinha. Tinha um amigo meu que chamava Paulo, meu apelido dele era Paulo Barba, um negócio de futebol. Na Bahia eles falavam. Você jogava bola, né? Não, muito ruim.
ruim de bola demais. Eu só acompanhava esse amigo meu, porque lá no Baba da Bahia é pelada. Então esse rapaz tinha um apelido de Paulo Baba. Ele jogava muita bola, eu acompanhava, carregava chuteira para ele. E ele pagava meu ônibus para mim ir para o serviço. Um dia chovendo, chuva muito forte. Eu cheguei atrasado no ponto e ele já tinha ido embora. Eu resolvi trabalhar a pé. Fui debaixo de chuva, cheguei lá, não deixaram eu pegar o serviço, porque tem 15 minutos, né, de tolerância. Aí mandaram embora para casa, eu pedi o gerente falou que não podia. Eu vim embora para casa. Aí vim andando debaixo de chuva, aquela coisa toda. Passei na pracinha da Barra, um rapaz parou, buzinou, me perguntou: você quer trabalhar na prefeitura? Naquela época não tinha concurso público, não tinha nada. Um conhecido, o Paulinho Baba, me via carregando chuveiro para ele. Ele perguntou se eu queria trabalhar. Eu fui até, entrei, fui acompanhando ele. Ele falou assim: vou arrumar um serviço para você na prefeitura hoje. Estou precisando de um rapaz no departamento pessoal. Você sabe mexer no departamento pessoal? Eu falei: não. Não tem problema não, te ensino. Aí eu fui, ele foi até o secretário, na época tinha que ter uma carta do vereador, a gente foi até um vereador ali na rua Santa Rita, Paulo Neves, que era de Bom Jesus, ele era vereador. Ele deu uma cartinha de apresentação, fomos até o secretário da administração, depois fomos até o prefeito, e ele falou assim: pode ir embora, dá baixa na sua carteira e amanhã você volta para trabalhar. Do nada. E comecei a trabalhar lá, aposentei o ano passado, trabalhei na prefeitura de 90 a 2023. Foram 35 anos, né? Eu trabalhando de 87, 1987 até 2023, 35 anos. Esse ano agora eu aposentei. E eu trabalhei 18 anos no departamento pessoal, fazendo folha de pagamento. E depois eu fui a convite da secretária de Ação Social, na época, Eveline. Ela me convidou para dar aula de capoeira. Eu comecei capoeira em 90, fiz confusão, comecei capoeira em 90. Aí eu já tinha um tempo dando aula, em 2000, foi 2001, se não me engano. 2003, 2004, na primeira administração do Zé Braz. A Eveline me convidou. Eu já tinha dado aula para os parentes dela de capoeira, ela já me conhecia. Ela conhecia o mestre Cleide. Ela perguntou ao Cleide: precisando de uma pessoa para dar aula de capoeira nos projetos sociais da prefeitura e tal. Me chamou. Falou: você tem um babinho aí muito bom e tal. Aí me chamou, fez um convite, saí do departamento pessoal e fiquei lá mais quase 18, 19 anos, dando aula de capoeira na Secretaria de Ação Social. Fazendo o que gosta. Fazendo o que gosta. Aí nunca mais trabalhei. Nunca mais trabalhou. E quem faz o que gosta não trabalha. Aí eu comecei a desenvolver esse trabalho na Secretaria. Deu muito certo. Comecei na ABB Comunidade. Depois ela me chamou lá e perguntou se tinha condição de eu dar aula nos outros CRAs. Hoje chama CRAs, mas na época chamava Pró-Criança. Aí eu preciso de uma pessoa, eu queria que você desse aula em todos eles. Eu falei: olha, eu tenho condição, mas só não. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Aí foi que eu convidei a Monalisa, a Lua. Aí a Lua veio, eu apresentei para ela e a Eveline. Nós começamos a trabalhar e desenvolver os projetos. Fomos desenvolver, pegamos a BB, pegamos a Encoberta, Patrimônio São José, que era o Curumim, pegamos o aeroporto para dar aula, pegamos o Dom Delfim, a antiga FEBEM, e depois, mais tarde, veio o distrito de Pirapanema, depois veio o distrito de Tamboril,
E o trabalho foi crescendo. O Paulinho, assim que nós conhecemos, né? O Paulinho, eu queria que você explicasse melhor para o nosso público da onde surgiu esse apelido de Babinha, quem foi que colocou esse apelido de Babinha em você? Você começou mais ou menos aí, mas não ficou muito claro. Eu entendi que tinha um rapaz que o apelido dele era Baba, e foi ele que colocou esse apelido em você? Eu andava muito com ele de futebol, acompanhava ele para cima e para baixo, carregando o chuteiro dele. Aí ele saía, eu chegava, Aí uns amigos dele disseram, lá vem o Paulo Baba e o Babinha. Aí Paulo Baba e Babinha. Aí foi ficando. Quando eu fui para a capoeira, eu já tinha esse apelido de Babinha. E aí eu chegando na capoeira, todo mundo tinha um apelido. O mestre chegou na época de entrega de graduação, na época era cordel. Eu peguei o cordel, na época de pegar o cordel verde, o primeiro cordel na época. O mestre lá, ele já tem apelido, Babinha. E ficou Babinha. Eu recebi minha graduação, esse apelido ficou. Agora, hoje em dia, se procurar Paulo Sérgio, ninguém acha. Não. É só Babinha. Até a minha mãe, ela costuma estranhar. Se chegava e falava, Paulo. Aí você fala, quem é Paulo? Você acredita que uma vez, uma pessoa chegou perto de mim, tinha uma roda na Lagoa da Gávea, estava uma roda, estava com a Elisa, com a castanha, nós estávamos indo embora, a pessoa chegou, você foi o Paulo Sérgio? Eu falei, eu? Não, eu sou o Babinha. Aí eu falei assim, sem. Aí ele disse, eu sei, Paulo Sérgio. Eu sou o Paulo Sérgio. Mas de tanto acostumar ali, para mim eu não vejo isso como um problema desse apelido, eu gosto desse apelido. Esse apelido já faz uma identidade, né? Isso, virou uma identidade. É uma coisa minha que eu gosto muito. Então o Babinha veio da época do futebol, que nem jogava futebol, e adentrou sua vida na capoeira. E falando de capoeira, eu acredito que seja a sua base. Acredito que seja o seu primeiro amor. E eu queria que você me falasse quando que foi e por que foi que você escolheu a capoeira, ou foi a capoeira que escolheu? Conta pra nós aí. O primeiro contato seu com a capoeira, como que foi? Eu acredito muito nessa coisa da capoeira escolher a gente, porque a gente não escolhe a capoeira, porque quando ela escolhe a gente fica. E isso aconteceu comigo, eu também não sei muito explicar, uma coisa muito que arde muito assim no meu peito, desde criança, desde pequeno. As primeiras rodas de capoeira que eu assisti foi no Governador Valadares, roda de rua. Tinha um mestre Pantera, não esqueço o nome dele, fiquei com esse nome gravado. Eu era muito criança lá, eu assistia eles jogando na rua e aquilo me encantava muito mesmo. E a vida foi passando, meu pai veio a falecer, eu vim embora para Mulher e a vida foi passando, até um dia que eu namorava na época, a primeira namorada e tal, ia ter uma apresentação no Buraco da Praça, ali no centro, né? Ia ter uma apresentação de capoeira da Associação de Capoeira Estrela do Mar, era no mês de agosto de 1990. Eu fui assistir essa apresentação. Ela estava aberta ao público, fui lá assistir. E a primeira apresentação que a gente viu foi o Maculelê de facão. Achei que ele me encantou, mas aí já tinha aquele aceso dentro de mim. Assisti, aí a namorada na época falou, vamos fazer capoeira? Eu falei, vamos fazer capoeira, mas eu não tinha uma condição financeira boa. Eu já estava trabalhando na prefeitura, mas eu era rindo de família, então o meu dinheiro
Até os 23 para 24 anos, meu dinheiro eu entregava tudo na mão da minha mãe, recebia o pagamento e entregava para ela. Aí ela pagava as contas, comprava as coisas. Você é o mais velho? Não, esse irmão que faleceu é mais velho, mas ele estava desempregado. Então eu sempre dei dinheiro para minha mãe e nunca tive dinheiro. Aos 20 e poucos anos, 23 anos, minha mãe falou assim: meu filho, pode tirar um dinheiro de você, fazer alguma coisinha que você gosta e tal. Aí esse primeiro dinheiro, quando ela falou isso, eu falei assim: mãe, eu vou fazer capoeira. Peguei o dinheiro e fui fazer capoeira. Na época, a Plic era no centro, uma estamparia chamada Plic. Embaixo dela tinha um salão de capoeira, no centro. Aí eu fui lá, peguei o endereço, fui lá, fiz minha inscrição, comecei a capoeira. A minha noiva fez isso, namorada na época, fez 2, 3 meses de capoeira e parou. E eu continuei, falei: não vou parar, não vou continuar. Continuei, eu tinha muita dificuldade motora, muita dificuldade de coordenação motora, até hoje eu tenho muita dificuldade, porque desde pequeno só trabalhando. Então, hoje as crianças, por exemplo, já têm contato com o esporte, já têm contato com a dança, já têm contato com a educação física na escola, desde muito novo já tem esse contato. O pai leva para natação, leva para... Então já desperta neles a coordenação motora, né? Essa visão periférica que o esporte dá. E eu não tive essa oportunidade, eu tive sempre que trabalhar. Então quando eu cheguei eu tinha muita dificuldade, não sabia fazer o chinelo. Se eu abrisse a mão na minha perna, se eu fechasse a perna na minha mão, eu tinha uma dificuldade muito grande. E por motivo dessa dificuldade minha, eu era muito abusado. O pessoal abusava da minha cara. Era 2 mestres. Tinha o mestre Wilson, começou dando aula para mim. Ele pegou e falou assim: eu escutei ele falando com o mestre dele, falou assim: ó, se você quiser, você peleja, para mim não dá não. Aí o mestre dele falou: não pode deixar comigo aqui que eu vou dar um jeito. Aí que, quando eu escutei falando aquilo ali para mim, foi uma motivação, foi mostrar que você tira de ter sido uma frustração e ao contrário, uma motivação para você se empenhar um pouco mais. Isso, em vez de eu ficar frustrado em ter o filho aqui aborrecido, eu falei assim: não, vou provar para ele que eu consigo. E naquela época a academia era lotada, foi uma época que mulher, assim, desde que eu vim para cá e que eu conheço de capoeira, mulher teve 2 boom de capoeira, que nessa época foi um deles, a Barra Vento, que era o mestre lotada com Santa Creche. Eles tinham aula de manhã, de tarde, de noite. Vai fazer a aula lá. Ele me contou. E a Estrela do Mar também lotada. A Estrela do Mar, o mestre Wilson e Cleide, eles vieram da Barra Vento, porque a Barra Vento, nesse ano, é a origem, né, da capoeira. São 2 mestres Ivano. Isso. Ó, pega a visão, mestre Ivano. Nós queremos você aqui também estar contando um pouco da sua história, viu? Tem muita história. Ele tem. E o mestre Ivano que deu início a essa história da capoeira em Muriaé. E o mestre Cleide saiu da Barra Vento. Então eu fui treinar com eles e a Barra Vento tinha muito aluno. A Barra Vento tinha muito aluno e a Estrela do Mar muito aluno também. Era um boom. A cidade tinha muita gente fazendo capoeira. É 87 mais ou menos assim. Em 90. 90. Isso. Aí, da turma toda, dessa turma de 100 e tantos alunos que tinha, que eram vários horários, o único que ficou dessa turma, que sobrou dessa turma, fui eu. E o mestre Léo formou a mestra. Ele hoje mora em Juiz de Fora, né? Ele é mestre de capoeira lá em Juiz de Fora. Mestre Cristiano da UCAP, Juiz de Fora também, foi formado pelo mestre Cleide, saiu da Estrela do Mar. Então tem o mestre Léo, dessa turma antiga, mestre Léo, mestre Cristiano, e tem eu agora que formei a mestra nesse final de semana. Então dessa turma toda ficou 3 e esse que não levava jeito e tal, foi ficando. E aí a gente
mostra para o pessoal o quanto que, quando você quer e coloca Deus na frente aí das tribulações e se empenha, se dedica, o quão longe você pode chegar. Como foi falado aqui no início, você é um cara que é exemplo para muitos de nós, inclusive para mim. Obrigado. É um cara que a gente carrega como exemplo de vida, literalmente, porque além de ser professor, é um cara que é amigo, um cara que é família, e muita gente às vezes não conhece. Então hoje eu queria estar dando a oportunidade da turma conhecer o Paulinho, o Babinha, o Paulo Sérgio, que é esse cara completo. E hoje, mais feliz do que nunca, eu quero que a turma conheça também o mestre Babinha, porque é assim que você vai ser chamado daqui para frente e com toda a honra, porque não foi uma corda comprada, foi uma corda suada, com 34 anos de trajetória, com 34 anos de história, como você disse, com 34 anos de superação. Então, eu imagino o turbilhão de coisas que vem na sua mente quando você começa a contar a sua história de dificuldade de coordenação motora, e hoje iniciamos o Pega a Visão com um som maravilhoso do berimbau e você conseguindo tocar e cantar, que eu, Matheus, tive a oportunidade de ver que não fazia. Verdade. Então, muitas pessoas ainda falavam, pô, mas o Babinha ainda não é mestre, o Babinha ainda não é mestre, é tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. E hoje, você é um mestre completo, faz tudo dentro da capoeira e consegue passar e transmitir essa energia boa para a galera. Então, mais uma vez, agora aqui no Diário das Canas, eu te parabenizar, tá, meu irmão, pela essa conquista, tá? Sabe que essa conquista não é só sua, essa conquista é nossa também, tá? A gente fica feliz demais na conta por esse momento especial na sua vida. E eu queria que você continuasse contando um pouco mais da sua trajetória de vida aí, na capoeira. Assim que você iniciou, você falou que você estava na Estrela do Mar, com o mestre Nilson, o mestre Luiz, e você permaneceu ali muito tempo. Como é que foi? Conta pra gente essa trajetória. Eu fiquei na Estrela do Mar, eu peguei o cordel verde e peguei o cordel verde e amarelo, aproximadamente uns 2 anos, de 2 para 3 anos. E o mestre Cleide mais o mestre Nilson tiveram um desentendimento, cada um partiu para um trabalho. O mestre Cleide ele abriu um grupo, chamava Capoeira. O mestre Nilson fez um grupo chamado A Mandinga, né? Ficou muito conhecido aqui em Goiás, o Mandinga. O Cleide fez arte brasileira, também ficou muito conhecido. O mestre Cleide teve um trabalho muito grande com o feminino, né? Teve uma turma grande na Valéria 1, dava aula de capoeira para só mulher, uma sala só com mulheres. O Cleide trabalhou também na prefeitura antes, com um projeto de capoeira, antes de eu entrar, ele trabalhou. E o Cleide, eles se desentenderam, montaram um grupo, e olha a ironia do destino. O cara que me desfez de mim lá atrás, o Cleide me acolheu, como é que a vida ensina a gente. E no momento dele separar, juntou os alunos que tinham um projeto na praça ali, ao sábado, que dava aula de graça para as crianças, e fazia uma roda ali no buraco da praça. A gente ia todo sábado para essa roda, no final da roda eles anunciaram isso. E falaram para os alunos, ó, quem vai treinar com o mestre Cleide vai para lá, quem vai treinar com o mestre Nilson vem para cá. Pela capoeira, pela técnica, eu escolhi ir com o mestre Nilson, apesar de ele ter falado aquilo. Mas eu achava que o mestre Nilson tinha uma técnica melhor, ele tinha uma técnica diferente do
mestre Cleide. Mas mais pra frente a gente vai entender que eu fiz a escolha, na minha opinião, errada na época. E eu fui treinar com o mestre Wilson, a gente fundou o grupo, eu ajudei ele, eu faço uns desenhos também, ajudei ele a fazer a logo na época, no rosto do mestre Bimba. A gente fundou o grupo, escolhemos o nome do grupo, o grupo Mandinga, e eu, na época, a capoeira dos anos 90 era uma capoeira totalmente diferente da capoeira de hoje em dia, era uma capoeira mais luta, tinha muita pancada, tinha muita queda, muita briga, e naquela época os grupos eles estavam procurando se mostrar, eles queriam uma identidade, e para ter essa identidade começou uma disputa, uma rivalidade, porque aqui em Muré, por exemplo, só tinha cordel, não tinha corda. E o grupo Mandinga, que trouxe esse estilo de corda para a mulher, os grupos de capoeira que tinha aqui, que era Estrela do Mar e Barra Vento, era cordel, e eles trouxeram a corda. Então eles queriam se autoafirmar e tal, e começou com muita queda, muita briga, começou com muita confusão naquela época, muita briga. E eu fiquei nesse grupo por 4 anos. Depois eu fiquei chateado com a situação que aconteceu lá, saí de lá e fui atrás da Mestre Cleide. A Mestre Cleide me acolheu novamente. Aí foi uma das grandes lições que eu tive na minha vida como homem, né? Como caráter, porque eu poderia ter escolhido ele me escolheu lá atrás, ele acreditou em mim lá atrás, e na hora que foi separar, eu escolhi outro cara. Eu voltei e ele me acolheu de novo. Então ele me acolheu, abriu a porta da academia, treinei com ele até. Aí foi começar a chegar em mulher. Começar ele chegou em mulher, na época era corda laranja, ele tinha se formado a contramestre, o Ivan foi o meu contramestre, foi embora para Juiz de Fora, trabalhar na polícia militar, voltou para mulher, mas lá em Juiz de Fora estava essa onda de corda, usando o estilo de corda. A Porto de Minas era um dos grupos mais fortes que tinha na nossa região aqui, no Brasil inteiro, e ele começou a treinar com o Camão na Porto de Minas. E pegou uma corda laranja, fizeram uma corda laranja, e ele veio para a mulher de corda laranja, trabalhou em Miraí, e depois veio para a mulher, e começou com o trabalho de capoeira. Um dia ele foi na academia do mestre Cleide, aqui atrás aqui tem um balcão enorme, atrás da piscina da INB. Começou, o Cleide dava aula aqui, ele veio dar uma aula aqui, convite do Cleide. Eu gostei demais da aula dele, gostei demais do jeito dele, e eu conversei com o Cleide e falei: mestre, eu vou treinar com o senhor e vou lá pegar umas aulas com ele também. O mestre foi mais uma vez compreensivo, treinava com o mestre aqui os dias de aula dele, treinava os dias de aula com o Samuca dava aula no bairro São Pedro. Ele dava aula lá no bairro São Pedro, debaixo de uma meia água, e na época tinha uma galera, né? Muito forte, muito pesada, e eu ia lá, treinava nos 2 lugares. O Samuca viajava com o Samuca, o mestre viajava menos, quando ele viajava com ele também, a gente fazia aula junto, o Samuca fazia as apresentações, eu ia nas apresentações, vestia a camisa do Samuca, vestia a camisa dele, mas tudo com consentimento dos dois. Eu lembro que o Samuca um dia falou assim: para mim, uma hora você vai ter que escolher. E o mestre Cleide estava meio desanimado. Eu peguei e falei com ele: mestre, eu vou treinar com o Samuca. Ele falou: Babinho, eu vou parar de capoeira. Eu só estou continuando na capoeira por causa de você. Ele falou: então, porque eu dava as aulas, teve um período que no final o Cleide deixava de dar as aulas, as rodas, dava o horário dele, ele estava mais envolvido com aeróbica, ele dava aula de hidroginástica no SESI, o SESI tinha aberto há pouco tempo em mulher, estava dando aula lá, ele
dava aula de ginástica. Sua academia era onde nesse tempo? Era aqui, né? Aí eu fui até sócio dele, a gente abriu a academia junto. Aí ele deixava a parte da capoeira mais comigo. Então eu segurava mais a capoeira. Na hora da roda ele falou pra mim, falou, bora, você segura aí. Então ele foi meio que me ensinando e meio que me largando. Aí eu falei isso com ele e falou assim, então a partir de agora eu vou me dedicar mais à ginástica, à aeróbica, parte da educação física. Eu fui, mas a minha amizade com ele continuou, um amigão meu gravou um vídeo que mandou para passar lá na formatura e tal. Fui treinar no SAMU, treinei no SAMU por muitos anos, saí do SAMU, fui treinar no grupo de Juiz de Fora, voltei do SAMU, fiquei no SAMU, já era oficina da capoeira. Foi nessa época que a gente conheceu, oficina da capoeira. Aí fiquei na oficina da capoeira, treinei no grupo do Rio de Janeiro antes, que era o grupo arte, depois a oficina da capoeira. E da oficina foi mundo capoeira, depois escola da capoeiragem. E o mestre, ele mudou, foi embora para Itália. Eu tive a oportunidade de ir na Itália algumas vezes, no evento, fui, conheci o Samuca, que me deu essa oportunidade de ter essa experiência internacional, né? Fazer uma carreira lá fora, que eu consegui fazer uma carreira lá fora, igual nós estávamos falando no início. Eu não sabia fazer um polichinelo, e a capoeira me levou para a Itália, me levou para a Irlanda, me levou para a Bélgica, me levou para a Polônia, Irlanda do Norte. Eu agora em 2022 foi a última vez que eu fui na Polônia, em Varsóvia, dar aula para autista. Então a capoeira, o mestre Samuca abriu as portas para mim para ter essa carreira lá fora, da internacional. Assim. Então eu tive a oportunidade, uma criança que tinha essas dificuldades todas que eu te falei, nunca teve contato com esporte nenhum até os 23 anos de idade, não tinha coordenação motora, não conseguia, igual você, testemunha, não conseguia tocar, não conseguia cantar. Eu fui, acabou terminando, assim, ao longo dessa carreira, eu consegui ter a oportunidade de viajar, fazer uma carreira internacional. Eu acredito que fiz uma carreira bacana. Eu, no trabalho, já dei aula na APAI, já dei aula nos trabalhos que a gente desenvolveu na prefeitura. A gente já trabalhou com autistas, já trabalhamos com diversas dificuldades psicomotoras, e eu consegui ajudar eles, uma criança que tinha essa dificuldade, mas a vida me ensinou e eu consegui ensinar eles, consegui ajudar eles a melhorar. Então a capoeira para mim virou uma filosofia de vida, igual você tinha falado do primeiro amor. De fato é o primeiro amor, porque eu me apaixonei pela capoeira e a capoeira transformou a minha vida. Hoje a minha vida, a minha forma de viver, até costumo, quando eu posso, eu escrevo capoeira, meu jeito de ser, porque a capoeira é meu jeito de ser, é onde eu me identifiquei, é onde eu criei minha família, eu virei um profissional de capoeira. Eu vivo de capoeira já há mais de 20 anos, que eu sou um profissional de capoeira. A minha família sustenta a minha família com a capoeira. A capoeira, que era criminalizada, hoje ela é uma profissão. Eu já formei professores, os professores que eu formei hoje são profissionais de capoeira. A gente tem aqui na academia a Castanha, ela trabalha só com capoeira, tem o Hulk, que trabalha só com capoeira, tem o Chaves, que trabalha só com capoeira, né? Ficaram no meu lugar. Eu aposentei e eles ficaram no meu lugar na prefeitura. Então, para dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos. Eu nem digo um trabalho, eu digo um legado, porque é mais do que isso. Você falou do mestre Samuca, muita gente nem sabe, né? O gordinho aqui já foi capoeirista e fininho, né? Na época, o Samuca
Samuca era responsável pelo nosso grupo, e o nosso professor Fabiano de Alazão, Jaguar, e com eles, você sabe como é que ele tratava e como que ele funcionava. A capoeira para eles sempre foi um estilo de vida, sempre foi algo mais, uma coisa diferente. Então ele passava isso para a gente, tanto Samuca quanto Jaguar, e foi criando ali uma família. Então realmente eu peguei esse finalzinho de período da capoeira ainda da luta, onde tinha bastante rivalidade, né? E não sei se você recorda, mas a sua academia era uma das poucas que recebia todo mundo. Exato. Então a gente fazia visita na sua academia, você fazia visita nas nossas academias, e me traz na memória aqui uma das situações de família que era o nosso grupo, na época da oficina da capoeira. Quando um chamava, aparecia todo mundo numa roda sua na praça, não sei se você vai recordar. Tinha um pessoal, parece que do Rio de Janeiro, um pessoal de Indianópolis, e para quem não sabe, a capoeira tem várias regras, normas e respeitos, né? E dentro dessa roda sua, você deu uma liberdade total para o nosso mestre na época, Samuca, conduzindo a roda, e a gente via um respeito enorme da sua parte com isso. Então, você, como anfitrião ali, estava trazendo aquele respeito entre os convidados e dando honra para o nosso mestre. Um cara vai e mete a mão na corda do Jaguazão, você lembra desse? E aí, tudo dentro do respeito, ele não revidou, volta na roda segunda, terceira, e a mesma provocação até o ponto do Samuca estourado, tanto, né? E só fez o sinal, agora pode. E o corandor, né? O couro comeu, pareceu gente de tudo quanto é canto, eles ficaram embolados lá, como que tinha gente da nossa academia ali, e o corandor. Essa questão do respeito, eu passei por diversos professores, diversos grupos, mas não tem nenhum desses professores, desses grupos que eu passei, que a porta não esteja aberta, para mim. Porque toda vez que eu saí com muito respeito, muita dignidade, porque eu procurava algo mais, eu queria algo mais, mas eu sempre tive respeito e amizade com todos eles. O mestre Samuca foi o cara que eu vou falar, um dos que me inspirou mais dentro da capoeira, porque ele sabia motivar a gente, a aula dele era muito boa, a aula dele era muito boa. Quantas vezes fiquei encostado na parede, tocando berimbau, até segurar o berimbau direito? Ele só sai daí quando você tiver condição de segurar esse berimbau. Mas eu quero, aqui nós fazemos capoeiristas completo, jogada e tocar também. E ele sabia motivar a gente, ele sabia, e ele mandou um depoimento para mim também muito bacana, passaram lá também no vídeo. Então, assim, eu sempre tive muito respeito por meu Samuca, apesar de hoje eu estar em um outro grupo, já tem 11 anos que eu estou em outro grupo, né? O Mestre Museu, que é um baita do mestre, que me acolheu também, que eu tive engraçado que todos, assim, tive uma história muito forte, assim, dentro da nossa escola, do nosso grupo, porque a forma que ele me acolheu, eu cheguei lá, eu perdi essa vista esquerda, eu não enxergo o olho esquerdo. E quando eu fui pro grupo dele, eu tenho uma doença degenerativa nos olhos. Quando eu fui para lá, eu estava perdendo, tinha que tirar o meu olho, estava secando. E ele me acolheu, fiquei em Belo Horizonte, morando na academia lá 45 dias, fiz uma cirurgia lá, ele amou
a cirurgia também, conheci eles, tinha nem um ano, não conhecia, me levou para a academia dele, arrumou o hospital lá na fundação para me fazer a cirurgia, fiz o tratamento tudo lá. Meu medo era não poder dar mais aula, não poder enxergar, não poder jogar capoeira. E aí fiz um tratamento, não precisou de perder, de tirar o olho, colocar um fibra. Então ele me acolheu dentro do grupo dele e eu passei por todas as etapas. Ele fez um acolhimento, mas ele não me deu moleza. Eu tive que estagiar no grupo, peguei uma corda abaixo, porque eu era marrom, peguei uma corda roxa marrom e fui galgando, ganhando amizade de todo mundo lá dentro. Hoje eu sou uma pessoa dentro do grupo do Mestre Museu muito respeitada. O Mestre Museu gosta muito de mim, a gente conversa muito, mas eu converso muito com o Mestre Samuca, tenho muita amizade, ele me aconselha muito. Então, assim, todos os lugares que eu fui, eu sempre deixei a porta aberta para mim ir e voltar, para mim transitar, porque a capoeira, ela socializa. Eu vejo a capoeira na minha vida, eu vejo ela como socialização, né? Tanto que eu fui parar na área social, trabalhar com capoeira na área social. Então, a capoeira para mim é um ciclo, e esse ciclo a gente socializa, né? Ali dentro a gente tem vários tipos de pessoas e é para a gente se juntar e não se separar. Você não vê assim. E é lógico que a capoeira tem a luta, tem a arte, mas tudo dentro do respeito, tudo dentro das regras e respeitando principalmente o ser humano, né? Respeitando limitações. Exatamente. Eu consegui dar aulas, você falou de meditação para idoso. Eu tenho um aluno que começou com 72, a Dona Glória, e hoje a Dona Glória tem 94. Então ela me seguiu ali, a capoeira está na capoeira até hoje, e hoje é a castanha que dá aula para ela. Mais velha. Ela gravou um testemunho também, mandou lá para o passado também. Então assim, eu trabalhei 18 anos com um grupo de idosos. Aí a Melissa agora já está com eles, já vai para 3 anos, 2 anos e pouco, que ela está trabalhando com eles. E é a mesma turminha daquela época. Então, se você conseguir ter um trabalho com idoso há 18, 19 anos, é uma coisa muito brincadeira, não. Tem que ter muito tato, muito cuidado. E aí as pessoas na capoeira para idoso, a capoeira para todo mundo, a capoeira para criança, para idoso, é para autista, é para quem quiser fazer. Né? A criança. Então, eu sempre vejo a capoeira como uma forma de socializar. Eu me encontro dentro da capoeira, a capoeira me resgatou, a capoeira me salvou, a capoeira me fez de uma pessoa hoje em dia. Igual você falou, quando eu entrei naquele teatro para pegar esse diploma aqui, que é o único diploma que eu pude dar para minha mãe. Minha faculdade é essa. A minha mãe gravou um depoimento comigo, que minha mãe está com 86 anos. E eu tive o prazer de domingo entregar esse canudo para ela e falar: mãe, minha faculdade está aqui. Porque para mim é mais que uma faculdade, são 34 anos estudando capoeira, vivenciando capoeira, de todas as formas, né, de todos os jeitos. Sofri e chorei muito, mas eu tive muito mais alegria do que choro, do que sofrimento. Então, é minha vida, é minha forma de ser, meu jeito. E tem um hino que fala que o choro dura uma noite, até palavra, mas a alegria vem pela manhã, basta de crer. Então, a gente, no meu caso, por exemplo, eu sou testemunha vivo dessa humildade que você tem, desse caráter que você tem, porque se fosse outras pessoas, nem aqui você não poderia estar conversando com um cara que lá atrás teve um atrito pequeno contigo e você sempre me respeitou, eu sempre também te respeitei. Por quê?
Para você nada mudou. Para você nada mudou. Deixar claro, o pessoal vai entender, senão fica um negócio estranho, né? Quando você chegou para o nosso grupo, assim que Samuca foi para a Itália, logo depois levou o Jaguar, você veio para assumir, junto com a Lua. E a gente ficou assim, naquela de família, meio que enciumado, né? Pô, como é que esse cara chega aqui e já podia ter sido outro e tal, parada. Aí o grupo era muito fechado, como você viu. Ali a gente tinha cada um na sua. E numa roda na praça, não sei se você lembra disso, foi quando a gente deveria ter te ouvido e não ouviu. E veio causar um acidente. O corte no dedo do facão mandueliano, que foi um negócio que a gente já estava acostumado a fazer, aí o Babinha me chega para poder fazer uma coelheira conosco, sem estar meio que inteirado 100% no grupo. Falei, meu Deus, e aquilo mexeu comigo, falei, eu não faço mais, parei, porque eu machuquei o cara que não era para ter machucado. E aquilo feriu, falei, esse cara nunca mais fala comigo, esse cara nunca mais olha na minha cara, e foi ao contrário. Hoje, mais uma vez, eu tenho que te agradecer, porque a vida nos ensina. E ao invés de te afastar de mim, te colocou dentro da minha casa. E eu tenho só te agradecer, porque através das limitações, você mostrou que você é um cara que é muito mais do que isso. E você trouxe para dentro da minha casa um pouco mais de alegria, você trouxe para dentro da minha casa esperança, você trouxe para dentro da minha casa uma vontade de viver. Quando eu falo para dentro da minha casa, porque você foi o cara que abraçou minha irmã. Beleza, Castanha. A menina que conversava, não falava com ninguém, naquele jeitão dela ali, que você começou a entender, compreender, abraçou as limitações que tinha, e hoje eu parei, ela continuou e está continuando o seu legado. E com isso aí, você apresentou para ela não só a capoeira, mas apresentou a vida. Foram vários lugares que ela foi te acompanhar, viajou bastante, conheceu bastante lugar. Então, foram várias vezes que eu ouvia da minha mãe a felicidade no olhar e na voz quando falava assim: sua irmã está com barriga. Mas, mãe, a coisa está tranquila, deixa quieto, está de boa. E ficava. Um dia, 2 dias, 3 dias, subia para lá e estava com barriga. Então, mais uma vez, só tenho te agradecer por esse resgate que você fez dentro da minha casa. Não só a minha irmã, mas meu pai, meu irmão, minha mãe, minha família, temos um carinho enorme contigo, um respeito enorme contigo. Então eu sei muito bem o que isso aqui representa. Para muitos apenas um papel, mas para você é um legado de vida. E tem muita história, muito suor, muita lágrima, mas também tem muita alegria, muita vida que passou aqui dentro. Muita vida que passou. Muita. E não vai chorar como eu sei que aqui dentro passou-se muitas coisas, eu acredito que você até falou que a sua família, sua base, né, também te acompanhou nessa trajetória. E eu queria que você falasse um pouquinho da Cristiane, queria que você falasse um pouquinho da Dandara, da Maria, da Ana, dela. Então, voltando um pouquinho do que você falou a respeito da castanha, eu aprendi a amar a castanha, eu amo ela, porque a gente acabou se entendendo
eu começo a estudar de ela com as delas e a gente acabou se descobrindo para ela poder ser o que ela é hoje, e se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito a ela também. Então foi uma construção. Como eu pude ajudar, creio que eu ajudei, e ela me ajudou muito. Então ela me ajuda muito até hoje. A gente tem umas diferenças de vez em quando, eu puxo a orelha dela, eu trato ela como um pai. Se eu vejo que ela faz um negócio que não me agrada, eu falo, a gente fica meio que um com o outro, mas eu sempre falo com ela, porque eu quero o melhor para ela, e eu sei que ela pode muito mais do que ela já fez, faz e vai continuar fazendo, porque um trabalho igual esse que eu fiz, eu não podia deixar na mão de qualquer pessoa. Eu penso assim, e não seria. Então eu vim escolhendo, vim trabalhando as pessoas para me colocar nesse lugar. Aí as pessoas estão pensando, mas você vai colocar essa pessoa, porque essa pessoa tem as coisas que eu acho necessário para dar continuidade a esse trabalho. Tanto ela como o Hulk e o Chaves que entrou agora. Então, eles têm esses atributos, são coisas que eles pegaram de mim e eu tenho certeza que eles vão aplicar da forma deles. Então, só para, nesse ponto que você falou aí, só para eu poder falar a respeito um pouquinho da castanha, a respeito um pouquinho porque igual ela, eu encontrei muitas pessoas nos projetos que eu trabalhei, e foi assim, eles me ajudaram e eu ajudei eles. Sem saber, nós nos ajudamos. Com relação à minha família, a minha esposa conheci dentro da capoeira, ela tornou uma professora de capoeira. A minha filha agora, nesse final de semana, eu recebi minha graduação de mestre, ela pegou a primeira corda de graduada, corda azul. Ela está na Ana Clara, Cacá. Ela está na capoeira desde os 2 anos de idade, porque a gente não tinha onde deixar, levava naquele cestinho, deixava lá no cantinho, ia treinar e tal. Ela cresceu ali no meio, pegando, a lua pegava, a pretona pegava, o outro pegava aqui, tirava a falda, e ela ficava ali. Com um belo dia nós estamos vendo ela na roda, e ela começou a jogar, daqui a pouco ela começou a treinar, daqui a pouco uma badazinha aqui, uma roupinha, e hoje ela formou, primeira corda azul. Ela passou por diversos tipos de graduação e hoje ela pegou a corda azul dela e foi convidada para dar uma aula lá no Mundial de Capoeira. Uma das oficinas ela que deu lá. A gente teve a oportunidade de fazer um espetáculo lá também, e ela dançou no espetáculo, ela é bailarina também. A Manu também, a mais novinha, ela começou com capoeira já com mais de 5 anos de idade, mas ela está na última corda das crianças, e participou do espetáculo, já ganhou, Manu está com 11, já ganhou o campeonato de capoeira, ganhou 2 campeonatos de capoeira, um aqui em mulher, outro em Palma. E a Maria fez capoeira por muitos anos, parou para fazer faculdade. A Dandara, minha filha mais velha, também fez capoeira por muitos anos, parou, foi embora para a Mora Viçosa. Hoje ela fez doutorado, mestrado, engenheira. Obrigado comigo. Engenheira, mexe com floresta. Isso. Aí negócio de eucalipto, carvão, essas coisas. E ela está fazendo umas pesquisas. Ela fez uma parte do mestrado dela, teve a oportunidade, ganhou uma bolsa lá em Portugal, em Lisboa, ficou lá, depois foi embora para o Chile, ficou no Chile. Aí veio a pandemia, ela voltou para Viçosa. Aí ela está trabalhando numa empresa em Viçosa, fazendo pesquisa lá, na faculdade. Tudo isso na universidade. Tudo isso. A capoeira te proporcionou então?
diversas alegrias, diversas situações que você nunca imaginou viver. A capoeira me mostrou tudo, me ensinou tudo, a capoeira me deu. A capoeira me capacitou, assim. Não precisa nem falar, porque tudo surgiu, tudo veio, tudo aconteceu na minha vida através da capoeira. Os amigos, família, tudo, meu convívio, tudo, capoeira. Tem uma música no Mestre Pastinha, tudo que a boca come, tudo. Então, a capoeira é aquilo que eu respiro capoeira o dia inteiro, eu faço capoeira o dia inteiro. Quando começo a ensinar alguma coisa em casa para os filhos, eu tiro exemplo da capoeira. Então, a capoeira para mim é o meu jeito de ser, a minha forma de eu ver o mundo. E Deus me abençoou demais, me deu um mestre agora, mestre Museu, evangélico, mestre Museu. Ele tem várias músicas que falam, né? Tudo que Deus toca vira ouro. Então, se a capoeira não deu isso tudo, porque Deus tocou, né? Tocou e me trouxe por meio dela, senão é aqui que você vai se encontrar. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que se encontrar em algum lugar. E quando a gente se encontra é porque Deus encaminhou a gente para lá. E para a gente já ir caminhando para o final dessa conversa, que foi muito bacana, muito interessante, enriqueceu a nossa cultura, enriqueceu o nosso podcast aqui, porque é uma história de vida de superação. Eu queria te fazer uma pergunta que a gente faz para todos aqueles que dão oportunidade de estar aqui conversando conosco. E é o seguinte, vejo que você falou várias vezes sobre, eu queria ouvir da sua vida. O que Deus significa para você? Deus é tudo. Deus é esperança, Deus é fé, Deus é tudo. Porque se eu existo, é porque Ele permitiu. Né? Se eu estou onde eu estou, é porque Ele permitiu eu estar. Porque Ele me levou para esse caminho. E quem me conduziu, quem colocou essas pessoas que eu te falei aqui na minha vida, o Paulinho, minha mãe, meu pai, essas pessoas que foram me conduzindo, esses amigos que foram me ajudando, Mestre Samuca, Mestre Cleide, Mestre Wilson, todo mundo que foi colocado, eu creio que foi mão de Deus. O meu emprego, o meu serviço. Então Deus é o ar que eu respiro, Deus é tudo na minha vida, porque sem Ele nada disso ia acontecer. Então Deus para mim é a essência. Então saiba que você realmente é um escolhido de Deus para poder fazer a diferença aqui na Terra. E mais uma vez quero te agradecer por essa honra de poder trocar essa ideia contigo, esse papo bacana, mostrar para a galera não mais o Babinho, mas o Paulo, o Paulinho, o Paulo Baba, mas é o Babinho, isso aí. O pai, o professor, o amigo, o filho, tá? Então, em parceria com o nosso Senhor Jesus Cristo, pega a visão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe.